Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal de Energia e Sustentabilidade. Eu sou Maicon Marcarini e hoje estarei falando sobre o fundamento das harmônicas. Então, primeiramente, o que é uma distorção harmônica? As distorções harmônicas são fenômenos associados com deformações na forma de onda das tensões de corrente em relação à onda senoidal da frequência fundamental. Bem, aqui a gente tem um gráfico que representa uma distorção harmônica. Então, em azul a gente pode observar a frequência de primeira ordem, em vermelho a frequência de quinta ordem, e como resultante a gente tem a onda em verde, o que ela é uma onda distorcionada. A distorção harmônica é causada por dispositivos não lineares no sistema de energia. Um dispositivo não linear é aquele no qual a corrente não é proporcional à tensão aplicada. Então, quando uma forma de onda é idêntica de um ciclo para o outro, ela pode ser representada como uma sonda de ondas senoidais puras, nas quais a frequência de cada senoide é um múltiplo inteiro da frequência fundamental da onda distorcionada. Este múltiplo é chamado de harmônico fundamental, e daí vem o nome deste assunto. Bem, aqui nessa figura a gente pode observar uma descomposição de um sinal de várias componentes harmônicas. Aqui a gente tem a harmônica de primeira ordem, terceira ordem, de quinta ordem, de sétima ordem e assim por diante. Então, normalmente os harmônicos de ordem mais altas, acima de 25 a 50, eles são insignificantes para a análise do sistema de energia. Agora a gente vai falar um pouco sobre os índices harmônicos. Então, assim, o que é os índices harmônicos? Os índices mais usados para medir o conteúdo harmônico de uma forma de onda são a distorção harmônica total e a distorção total da demanda. Bem, referente à distorção harmônica total, conhecida como DHT no Brasil, ou também internacionalmente conhecida como THD, é uma medida do valor efetivo dos componentes harmônicos de uma forma de onda distorcida, ou seja, é o valor potencial de aquecimento dos harmônicos em relação ao fundamental. Este índice pode ser calculado tanto para a tensão quanto para a corrente. Aqui a gente tem a equação, tanto para a tensão como para a corrente, e cabe ressaltar que quando esse valor para a tensão ele é menor que 5%, ele é considerado ótimo. Porém, quando ele está entre 5% e 15%, ele ainda é considerado dentro da faixa aceitável. Porém, acima de 15%, a ANEEL já não considera como um valor aceitável. E já para a corrente, a gente tem que, quando que ele é menor a 10%, ele é ótimo. Porém, de 10% a 20%, ele continua sendo aceitável, mas quando que você sobrepassa o 20%, ele já é considerado inaceitável. E para que serve esse índice? Bom, ele pode fornecer uma boa ideia de quanto calor extra será realizado quando uma tensão distorcida for aplicada sobre uma carga resistiva, ou, da mesma forma, ele pode dar uma indicação das perdas adicionais causadas pela corrente que flui através do condutor. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico da variação DHT, ou seja, da variação, em uma semana. A gente pode observar que tanto no período da noite como no período da manhã é quando que ela é mais elevada. O porquê acontece isso? Acontece isso porque geralmente as cargas não lineares são mais altas nesse momento comparando as cargas lineares. E esse padrão a gente pode observar que ele se repete durante toda a semana. No caso desse índice, quando que para a gente validar ele, precisa no máximo, ou seja, no mínimo uma semana de cálculo, né, para a gente ter uma validação exata. Então, uma semana já nos dá uma boa estimativa. Também existe o índice chamado taxa de distorção da demanda, também conhecido como TDD. Os níveis de distorção atuais podem ser caracterizados por um valor DHT, como a gente mencionou anteriormente. Mas isto pode muitas vezes ser enganoso. O porquê pode ser enganoso? Uma pequena corrente
pode ter um DHT elevado, mas não constitui uma ameaça significativa ao sistema. Como exemplo, a gente tem que muitos variadores de velocidade mostram valores THD alto quando eles trabalham, ou seja, operam com cargas livianas. Então isso significa que a gente tem uma magnitude baixa e uma distorção alta. Então, para evitar isso, o THD ele se refere à fundamental da corrente carga pico, no lugar da fundamental somente. E a equação denominada é a seguinte. E como a gente calcula o IL, ou seja, a corrente, essa corrente? Ela pode ser calculada com a média da corrente da demanda máxima para os 12 meses anteriores, caso for um componente que já estava presente no sistema. Porém, se esse componente não está presente no sistema, a gente pode estimar os próximos 12 meses quando ele for colocado no sistema com a corrente pico. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as fontes harmônicas em cargas comerciais. Bem, instalações comerciais, tais como os complexos de escritórios, lojas de departamento, hospitais e centros de dados de internet, são dominadas por iluminação fluorescente de alta eficiência com balastros eletrônicos. A outra, um acionamento de velocidade ajustável para cargas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, acionamento de elevadores e equipamentos eletrônicos sensíveis fornecidos por fontes de alimentação monofásicas com interruptor. E nos dias atuais a gente também tem a presença das lâmpadas LEDs, que são uma grande fonte de harmônicas. Então, a gente diz que as harmônicas em cargas comerciais, elas são pequenos fornecedores de harmônicas, porém com vários equipamentos, ou seja, dentro dela existem vários equipamentos pequenos que fornecem fontes harmônicas, ou seja, cargas harmônicas. Fontes harmônicas, perdão. Então, falando um pouco agora sobre as fontes de alimentação monofásica, uma grande preocupação em edifícios comerciais é que as fontes de alimentação para equipamentos eletrônicos monofásicos produzam demasiada corrente harmônica para a fiação. A energia em corrente contínua para equipamentos de escritório modernos, eletrônicos e microprocessadores é comumente derivada de retificadores monofásicos de ponte de diodos de onda completa. Como a gente não há uma grande indutância do lado da corrente alternada, a corrente dentada para a fonte de alimentação vem impulsos muito curtos à medida que o condensador recupera a sua carga a cada médio ciclo. Então, isso provoca uma grande fonte de harmônicas. Bem, aqui a gente tem o que seria uma curva de corrente, né? E o seu espectro harmônico, né? Eu queria destacar aqui no espectro harmônico, principalmente na frequência de 180, ou seja, o harmônico 3, de terceira. Por quê? Porque ele é um dos mais preocupantes quando a gente fala na qualidade de energia elétrica, ou seja, ele é um dos que mais afeta. E eu queria que vocês guardem ele está aproximadamente em 40 aqui, para depois a gente comparar com a fonte de alimentação trifásica e ver a diferença que existe entre as duas. Agora falando sobre a iluminação fluorescente. Então, as lâmpadas fluorescentes são lâmpadas de descarga. Então, assim, o que elas requerem de um balastro para fornecer uma alta tensão inicial, para iniciar a descarga para que uma corrente elétrica flua sobre dois eletrodos no tubo fluorescente. Uma vez que a descarga é estabelecida, a tensão diminui à medida que a corrente do arco aumenta, essencialmente um curto-circuito entre dois eletrodos, e o balastro tem que reduzir rapidamente a corrente ao nível para manter a saída de lumen especificada. Assim, o balastro também é considerado um dispositivo limitador de corrente em aplicações de iluminação. E a gente tem dois tipos de balastros, o magnético e o eletrônico. Como eu mencionei anteriormente, o eletrônico ele é o mais usado. O magnético ele tem um DHT ou THD de aproximadamente 15%, que está dentro da faixa aceitável. Porém, o eletrônico, em algumas vezes,
ele sobrepassa esse valor. Por isso, quando que a gente fala em cargas comerciais, a iluminação fluorescente ela é um dos principais fornecedores de harmônicos. Aqui a gente tem uma demonstrativa de como seria a curva, né? Então a gente tem aqui a onda fundamental, logo a gente tem o quinto harmônico e o sétimo harmônico, e aqui a gente tem o que seria a onda resultante, né? Distorcionada. Então, outra fonte de harmônicos, quando a gente fala de ambiente comercial, a gente tem o ASD, que são controladores de velocidades e para elevadores. Então, as aplicações comuns para ACDs em cargas comerciais podem ser encontradas em motores de elevadores e em bombas e ventiladores em sistemas de ar-condicionados. Um ACD consiste em um conversor de energia eletrônico que converte a tensão de frequência C, seja de corrente alterna, em tensão e frequência variáveis. A voltagem e a frequência variável permite que o ACD controle a velocidade do motor. Aqui a gente tem a figura que demonstra o esquema simples do ASD. Bem, passando agora a falar sobre as fontes harmônicas em cargas industriais, a gente tem que as modernas instalações industriais são caracterizadas pela aplicação generalizada de cargas não lineares. Essas cargas podem constituir uma parte significativa das cargas totais das instalações e injetar correntes harmônicas no sistema de energia, causando a distorção harmônica na tensão. Este problema de harmônicas é agravado pelo fato de que essas cargas não lineares têm um fator de potência relativamente baixo. E outra coisa é que as instalações industriais frequentemente utilizam o banco de capacitores para melhorar o fator de potência a fim de evitar cargas de penalização. Bem, falando agora sobre as principais fontes do que seriam as cargas industriais, a gente tem os conversores de energias trifásicos. Então, como eu mencionei anteriormente, que era para vocês guardar o valor da frequência do terceiro harmônico, aqui, os conversadores eletrônicos de potência trifásicos diferem dos conversores monofásicos, uma vez que não geram correntes harmônicas de terceira ordem. Isso é muito importante, já que existe uma grande vantagem, uma vez que a corrente harmônica de terceira ordem é a maior componente dos harmônicos. Então, como que a gente pode ver aqui? E mais ainda, ela pode ser uma fonte significativa de harmônicos em sua frequência característica. Então, como vemos aqui, nesse gráfico seria o espectro harmônico para conversores de energia trifásico, a gente tem que no monofásico ele estava aproximadamente 40. Aqui nos trifásicos ele é quase zero. Isso é muito bom e a gente pode ver que os conversores de energia trifásico emitem muito menos harmônicos do que seriam os monofásicos. Bem, quando a gente fala dos dispositivos de arcos, que também é uma fonte de harmônicos, a gente tem que as características de tensão corrente dos arcos elétricos são não lineares. Após a ignição do arco, a voltagem diminui conforme a corrente do arco aumenta. Isso lembra bastante o que seria as lâmpadas fluorescentes. Ela limita apenas uma impedância do sistema de energia. Isso dá ao arco a aparência de ter uma resistência negativa para uma parte do seu ciclo operacional, como em iluminações como que eu mencionei anteriormente, como em aplicações de iluminação fluorescente. Em aplicações de fornos elétricos de arco elétrico, a impedância limitadora é principalmente o cabo do forno e os cabos com alguma contribuição do sistema de energia e do transformador do forno. Correntes acima de 60.000 A são bastante comuns. Aqui a gente tem um esquema simples do que seria um equipamento de arco. Bem, os dispositivos saturáveis. Os equipamentos dessa categoria incluem transformadores e outros dispositivos eletromagnéticos com núcleo de aço, incluindo motores. Harmônicos são gerados devido à característica de magnetização não linear do aço. Uma coisa muito importante a ser mencionado é que os transformadores são considerados um dos primeiros equipamentos a produzir harmônicas, ou seja, eles são conhecidos por isso, né? Quando a gente fala em harmônicos. Bem,
Alguns transformadores operam propositalmente na região saturada. Um exemplo é um transformador tripling, usado para gerar 180 Hz para fornos de indução. Os motores também exibem alguma distorção na corrente quando com overdrive, embora seja de pouca consequência. Existem, no entanto, motores HP fracionários monofásicos, que têm uma forma de onda quase triangular com correntes de terceiro harmônico. Como eu mencionei anteriormente, o terceiro harmônico ele é um dos piores, ou seja, que mais tem influência sobre a onda, né? E por ende ele acaba tendo uma influência geral sobre a qualidade da energia. Bem, a localização, como localizar de fontes harmônicas? Bem, para localizar as fontes de harmônicas, nós temos que nos alimentadores de distribuição de utilidades radiais e sistema de energia de plantas industriais, a principal tendência é que as correntes harmônicas fluam da carga produtora de harmônicos para a fonte de sistema de energia, ou seja, ela sai da carga que produz harmônicos e vai. Então, como é possível descobrir qual carga está produzindo harmônica? Bom, uma forma muito simples de descobrir quem gera harmônico é usando um monitor de qualidade de energia capaz de relatar o conteúdo harmônico de corrente. Basta medir as correntes harmônicas em cada ramo, começando no início do circuito e rastreando os harmônicos até a fonte. Porém, existe um grande problema, que quando a gente fala de instalações industriais, existem os capacitores de correção de fator de potência, e eles podem alterar esse padrão de fluxo para pelo menos um dos harmônicos. Por exemplo, adicionar um condensador ao circuito anterior pode atrair uma grande quantidade de corrente harmônica para essa parte do circuito. Então, colocar um medidor de qualidade de energia aqui não vai adiantar, por quê? Porque a gente vai estar perdendo bastante dos harmônicos gerados, já que eles estão sendo derivados estão sendo atraídos, ou seja, pelo banco de capacitores, né? Pelo capacitor de correção do fator de potência. Então, como a gente pode solucionar isso? Bem, uma forma de solucionar isso é que na hora que a gente vai realizar os testes, é necessário desconectar o banco de capacitores por um tempo determinado, para que a análise seja possível. Então, essa é a forma mais fácil de fazer o que seria a localização de fontes de harmônicas. Então, as características da resposta do sistema. Bem, a resposta do sistema de energia em cada frequência harmônica determina o verdadeiro impacto da carga não linear na dispersão da tensão harmônica. E há três variáveis primárias que afetam as características da resposta do sistema, ou seja, a impedância do sistema, a presença de banco de capacitores e a quantidade de cargas resistivas no sistema. E agora vamos falar um pouco sobre os efeitos da distorção harmônica. As correntes harmônicas produzidas por cargas nucleares são injetadas de volta nos sistemas de abastecimento. Essas correntes podem interagir adversamente com uma ampla gama de equipamentos de sistema de energia, como exemplo, com grande impacto sobre os capacitores, nos transformadores e nos motores, causando perdas adicionais, superaquecimento e provocando sobrecarga. Nas linhas de comunicação e provocando, também elas provocam, ou seja, interagem adversamente nas linhas de comunicação e provocando erros na medição de energia. Aqui eu trouxe um exemplo do que seria a vida útil de um transformador em função do nível de distorção harmônica da corrente. Ou seja, podemos ver que ele perde bastante tempo de vida útil, né, em horas, de acordo com a distorção harmônica total da corrente. Bem, agora falando um pouco de forma bem resumida sobre os interharmônicos, eles são componentes de frequências que podem se manifestar na tensão ou corrente do sistema que não sejam múltiplos inteiros da frequência fundamental, ou seja, 50 ou 60 Hz. A amplitude desse fenômeno, na maioria das vezes, tem um valor inferior a 0,02 pu. Os interharmônicos podem estar contidos em faixas de frequências ou aparecer como frequências discretas. E uma coisa aqui, ou seja, não vamos tratar muito sobre os interharmônicos, já que, de forma geral, eles não afetam a qualidade da energia elétrica, ou seja, de forma bem reduzida. É por isso que a gente não vai falar muito sobre eles.
Bem, o que eu tinha falado para vocês era isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Lembrem de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixe seu like para fortalecer, por favor, aí o canal, para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas, que ele é de suma importância para que cada vez mais, ou seja, o tema de energia seja conhecido por pessoas normais, pessoas que não têm acesso à área acadêmica. Obrigado. E é isso, pessoal. Até mais.